neste ano, a Guitar Co-op tem o grande prazer de se juntar ao Quaternália para celebrar seu aniversário de 25 anos. Então, já que a gente começa a entrevista assim com este maravilhoso grupo, um dos mais longevos da história da música brasileira, certamente do violão brasileiro, a pergunta é, como que isso surgiu em 92? Por que que vocês se juntaram? E eu acho que a pergunta tem que ir ao membro da formação original. Que é o Cisne. Pois é, há sempre algo de casual, né? E alguma coisa que também parece ter um sentido, ou a gente vai construindo esse sentido depois também, né? Agora, logo de cara, nos pareceu que o mais interessante da formação era o fato de termos notícia de algumas composições originais. No caso, as peças do Léo Brauer, que isso logo sim a gente sabia, que eram até feitas às vezes com grupos de violões, mas que não parecia que estavam sendo exploradas como mereciam, né? De uma forma mais profissional, vamos dizer assim. Então, também para tocar as peças do Brauer, acho que foi uma das coisas que nos empolgou inicialmente. A relação de vocês com o Léo Brauer, vocês, enfim, o grupo começou parcialmente para tocar a música dele e agora na resposta seria seu ideal de uma obra, uma nova encomenda, o nome dele voltou à baila. Qual foi a trajetória de vocês com o Brauer? Porque quando nós, como falei, quando a gente começou, as peças dele eram uma das poucas obras originais para a formação que nós conhecíamos. Nós as registramos, todas que ele tinha escrito até então, as paisagens cubanas, com chuva, com rumba e a tocata. A tocata estava no primeiro concerto do Quaternália, que foi feito integralmente com repertório de quarteto, em 1992 no Conservatório do Brooklyn Paulista, ali com o Sigrid do Leventhal na porta, né? A tocata do Léo Brauer já estava lá. Né? Então, que aqui era inédita, né? Exatamente. Uma peça de quando 89, 90. Né? E isso, como nós gravamos isso no nosso primeiro álbum de 95, isso começou a circular, né? Teve bastante repercussão, o que motivou inclusive a atração do Egberto Gismonti em relação ao Quaternália foi ele ter conhecido as nossas versões de Brauer e Stravinsky, que estavam no primeiro CD. E nós tivemos nosso primeiro concerto, primeiro festival internacional, foi em 96 em Montevidéu, no festival Abel Carlevaro, em que Brauer, depois de muitos anos, estava no Uruguai, e depois de muitos anos tinha retornado lá, regeu a orquestra e tal, e nos viu tocar, e teve notícia da nossa gravação, e comentou as gravações, e aí começou uma relação pessoal com uma pessoa, com alguém que era uma espécie de ídolo de nós. Todos nós começamos a estudar violão pelos estudos do Brauer e tudo mais. Por mais que ele seja uma pessoa boa praça, acessível, é uma pessoa muito solicitada, então ele nem sempre consegue dar atenção para todo mundo do jeito que gostaria. Exatamente. Aí em 98 nós fomos premiados no concurso internacional de Havana, um prêmio internacional, um dos poucos concursos que existiam àquela altura nos anos 90, que além da categoria solo tinham uma categoria música de câmara. Nós competimos com duos, trios e quartetos, levamos um Ensemble Prize. E ele não era parte integrante da banca, mas era uma espécie de presidente de honra do festival, estava na premiação, etc. E depois voltamos a conversar quando chegou até nós, ele nos mandou ainda um material manuscrito, fotocopiado, do Concerto Itálico, um concerto dele escrito no início do século XXI, o primeiro concerto para quarteto de violões. Nós fizemos a estreia no Brasil, né, ainda sem muito contato com ele diretamente, tendo que fazer o próprio material para a orquestra que estreou. Foi uma coisa ainda bastante, vamos dizer, rudimentar em relação com o material. E até que quando ele veio pela primeira vez ao Brasil, no primeiro festival Léo Brauer, nós tivemos a honra de tocar sob a regência dele, fazendo daí o segundo concerto Gismontiana, em que ele recompõe temas originais de Egberto Gismonti, como uma homenagem ao Brasil, né, através do Gismonti.
Na sequência, nós fizemos esses concertos, como a gente comentou, em vários lugares, com vários diferentes maestros. Em Belém do Pará, o Brauer foi convidado e nós fizemos a Gismontiana no Teatro da Paz, sob regência dele também. E em Havana, em 2013, né? Daí ele nos convidou para fazer o concerto itálico, que nós não tínhamos ainda feito com ele, e gravar ao vivo num CD do festival que foi lançado e que tem a gravação completa dos 3 movimentos do concerto itálico do Léo Brauer, regida por ele, com a Camerata, a Orquestra de Câmara de Havana. O CD é o Mitologia de las Águas, né? CD duplo que recebeu o prêmio lá de gravação de música erudita, né? Recebeu um primeiro prêmio. Agora, se a gente voltar assim à história dessa formação, quartetos de violões, pensando já no violão moderno, né? Não pensando nos instrumentos antigos, os quartetos com instrumentos da mesma família que existem desde o Renascimento, etc. Mas é uma coisa do século XX mesmo, né? Tem uma curiosa vertente alemã, o quarteto do Heinrich Albert, né? Do qual fez parte o próprio luthier Hermann Hauser, né, no início do século, um quarteto que buscava ao contrário do que foi o nosso caminho, e até o contrário do que era o caminho das transcrições do Tárrega, contemporâneas a ele, que ao invés de buscar, sei lá, como Tárrega, transcrições do repertório romântico, de Chopin, etc., buscavam pegar peças dos violonistas e fazer uma espécie de reorquestração em grupo. Então se tocava peças de Carulli, etc., em quarteto, né? Nós até, mais para frente, na nossa discografia, a gente até registrou uma sonata de Carulli, e que foi até bem considerada, a Rádio Cultura tocava bastante essa versão para quarteto. Mas enfim, os quartetos se profissionalizam, acho que praticamente com os Romeiros, que ainda tem um caráter familiar, né, que sem dúvida trabalharam para um repertório original, juntamente com Torroba e com Joaquim Rodrigo, né, criando peças específicas para essa formação. Mas tudo isso foi uma coisa que nós fomos conhecendo aos poucos, né? O começo mesmo foram 4 amigos tentando experimentar essa formação e tendo como horizonte essas peças do Léo Brauer. Tá certo. E conta um pouco, acho que o Fábio que entrou ainda no primeiro ano do quarteto, né? Quais foram as formações, como que isso foi... Existe um livro de uma esposa de um membro, acho que do Quarteto Amadeus, se eu não me engano, que chama Casada com um Quarteto, né? É o título do livro. Como é que funciona isso, essas formações que se mudam, assim, quando sai um integrante e entra um integrante novo? Isso é que nem, enfim, é um litígio civil, assim. Qual é que é a experiência de um quarteto de ter uma troca desse tipo? Eu diria que é quase como quebrar um braço, né? E você tem que ficar um tempo o braço engessado até poder voltar a tocar, né? Enfim, quando eu entrei no grupo, já tinha tido 2 trocas, né? Quer dizer, saiu o Guilherme, entre o Breno, e eu fui a segunda, né? Saiu o Daniel e eu entrei. Bem na época de um concurso, o Eldorado, o Prêmio Eldorado de Música, que o quarteto fez, eu vi, eu assisti. Que legal, um quarteto dos amigos. E aí logo depois eu me juntei. E assim, quando eu falei quebrar um braço, talvez seja assim, um tempo menor de cura, né? Porque normalmente quando isso acontece, tem um compromisso logo em seguida em que você tem que estudar todo o repertório muito rapidamente para tocar, né? Junto. Eu tenho que estudar o repertório e ensaiar. Acho que os dois também podem falar um pouco disso. Claro, eu imagino que aqueles que já estão com a música ensaiada, já sabe tudo de cor, você tem que retrabalhar aquilo em função de uma nova pessoa que entra, ou essa pessoa tem que se virar de algum jeito? Não, é um pouco das duas coisas, né? Claro que quem entra já vai entrar num lugar que tem uma dinâmica própria. Mas a gente, assim, pelo menos nessas mudanças que aconteceram, sempre quem chega assim contribui mais do que tenta se encaixar em alguma coisa. Todo mundo se move para
para a música, enfim, a música é o principal nessa história, né? Então não tem algo pré-estabelecido de como é que tem que soar uma coisa, né? Quais que foram as formações mais duradouras do quarteto, assim? Acho que tem sempre aquele problema quando você faz um quarteto com pessoas que são estudantes, que estão às vezes na boca do gol para estudar fora do país, ou acabam desenvolvendo outros projetos pessoais, ou vão morar em outra cidade porque vai dar aula, alguma coisa. Quais foram as durações que tiveram um período mais longo e que deram uma cara para o Quaternale? Olha, essa formação está chegando, né? Não, Como já é mais longa. de maior duração. Depois, Com os mesmos 4. Com os mesmos 4. Desde 2010 são 7 anos de trabalho aqui, né? Nós tivemos uma formação importante com Breno Chaves, Eduardo Fleury, o Fábio e eu, que durou 6 anos, se não me engano. E nós tivemos aí os primeiros prêmios, os primeiros discos, foi quando o quarteto se consolidou, começou a tocar fora do país também, os primeiros festivais internacionais. E depois tivemos uma segunda formação de 5 anos, bastante intensa, que foi com o Fernando Lima, o João Luiz, Fábio e eu, né? Que também foi uma segunda fase. Vamos ver, a primeira foi a segunda década dos anos 90, essa a primeira década aqui do século 21, né? E a terceira formação com maior longevidade, que já é campeã, é essa com o Christian Dosa, o Fábio Ramazina fazendo o segundo violão, o Thiago Abdala e eu. Nesse ínterim também passaram pelo grupo o Paulo Porto Alegre, em um momento bastante importante, a Paola Pichersky, que integraram o grupo por quase 3 anos, cada um deles, e deram uma contribuição muito valiosa também. Tá certo. Tem alguma coisa que você acha que é uma especificidade da pessoa que toca em quarteto? Eu queria perguntar para o Christian ou para o Thiago. Eu acho que é flexibilidade, né? De você imaginar como uma melodia, uma harmonia, uma textura musical pode acontecer e essa imagem sonora ter que fundir com a ideia de outras 3 pessoas, né? Então a gente ensaia bastante justamente para encontrar um ponto de equilíbrio entre as ideias. A gente consegue experimentar muitas formas diferentes de timbrar um acorde, por exemplo, de montar uma textura. Então cada música é uma experiência, uma busca e uma aprendizagem para você se colocar num ponto de contribuição, né? Não num ponto de solista. A outra particularidade de vocês é bastante óbvia. Vocês tocam praticamente o tempo todo de cor, certo? A vasta maioria dos músicos já tem uma certa insegurança de tocar de cor quando é solista. Como que surgiu essa coisa de tocar de cor? Mesmo o quarteto de cordas deve ter uns 2 ou 3 que fazem disso uma bandeira, né? Como que surgiu essa ideia e por quê? O tocar de cor vem nessa linha, quer dizer, de buscar também algo inédito, buscar uma comunicação entre nós no espetáculo ao vivo que seja mais interessante para o público, e isso só nos obrigou a estudar e a ensaiar muito mais. Então, as peças se beneficiam disso, né? É uma coisa que também se aprende a fazer, é muito difícil, foi muito difícil conquistar o primeiro concerto totalmente de cor, foi muito difícil. Serve quase como um antídoto ao despreparo, ao amadorismo, né? Exatamente. Assim, não tem como você tocar de cor sem realmente ter estudado a obra, né? Então... Exatamente. E a gente percebeu que isso saiu muito bem. Agora, a gente tem um precedente que são os duos de violões brasileiros, né? O duo Abreu Claro, tocar em decor num duo não é fácil, mas um quarteto é 2 vezes mais complexo, né? E o duo Assad, né? que já quando a gente começou faziam isso de uma maneira natural. E a gente falou, por que não? Será que os quartetos estudam menos, trabalham menos, ensaiam menos? Se for por isso, nós podemos buscar também tocar de cor os programas. Em que ocasião vocês não tocam de cor? Tem algum momento? Quando a peça está uma peça nova, né, que a gente está começando a trabalhar, né? Uma estreia. Uma estreia, de repente. Mas a gente sempre tenta, né? Sempre tentou
já levar para o palco coisa de corda. Eventualmente algum concerto com orquestra, né, que a gente não toque com muita frequência também, mas é sempre uma situação provisória. A gente sempre pensa que está tocando com partitura num determinado momento para lá no próximo concerto ou no outro já poder tocar. Concerto com orquestra é uma questão óbvia também, né? Você não toca tantas vezes. Qual que é o concerto com orquestra que vocês tocaram com mais frequência? Bom, nós temos, é interessante que nós temos equilibrado o concerto que os quartetos tocam mais, que é o concerto mais tradicional para a formação, para a grande orquestra, que é o concerto andaluz, do Rodrigo, né? Que nós tocamos já há muito tempo. Tocamos com várias orquestras brasileiras, com diferentes regentes, em importantes teatros. Decor. Tocaram de cor. Mas nós temos também sempre trazido peças novas para essas situações com orquestra, né? E os concertos do Léo Brauer, os 2 concertos do Brauer, o Concerto Itálico e a Gismontiana, 2 concertos para 4 violões e cordas, eles estão no nosso repertório também há bastante tempo e nós tocamos já bastante, inclusive com o compositor regendo, com regentes das mais diferentes idades, né, desde os mais tradicionais até orquestras jovens, né, e também fazem parte do nosso repertório. Outras peças que são peças encomendadas, que às vezes a gente faz menos vezes, e de compositores brasileiros também temos feito. Mas é interessante que nos últimos anos temos tocado cada vez mais com orquestra. É uma coisa que não era tão comum antes e cada vez mais a gente tem tido essa situação de tocar com orquestra. Por exemplo, alguns anos atrás nós fizemos no mesmo espetáculo, foi um espetáculo inteiro com 2 concertos para 4 violões com a Orquestra Petrobras Sinfônica no Rio, em que a gente tocou o concerto do Brauer e do Rodrigo, os 2 decor, no mesmo programa. Foi um concerto, Somos 2 concertos. Vocês têm que colocar isso no Guinness, né? O primeiro concerto de quarteto de violões que os 2 foram de cor. Foram de cor, é verdade. Caminhando com a particularidade do Quaternália, que instrumentos que vocês usam, por quê? Bom, desde o começo, né, a gente passou a usar os instrumentos do Sérgio Abreu por várias razões. Primeiro, porque é um dos mais importantes, né, luthiers brasileiros e até internacionais, que faz um instrumento que tem muito a ver com a sonoridade do violão que nós prezamos, que nós buscamos, né? E aí também ao fato de que você ter um luthier perto de você, alguém que você conhece, com quem você conversa, que assiste os seus concertos eventualmente, troca ideias, isso é uma coisa muito enriquecedora, né? A gente já tem um espírito meio de banda, né, no grupo. Enfim, o relacionamento do quarteto vai além do ensaiar e tocar. A gente acha que a música de câmara também tem um aspecto de conhecer bem, de gostar de estar junto, de gostar de tocar, de viajar, né? O trabalho grupal com uma coisa também humana, vamos dizer assim. E tudo que a gente pode agregar a isso, né? Por exemplo, um engenheiro de som como o Ricardo Marui, que gravou a maioria dos nossos discos, como o Sérgio Abreu, luthier, Produziu um disco. A última vez que a gente foi tocar lá na Sala Cecília Meirelles, ele foi lá, assistiu e falou: Sidney, de quando é seu violão? Daí falou: meu violão é tal. Eu posso melhorar, você consegue agora? Isso. Ih, ele pegou a faquinha. Pegou, ajeitou o violão, quer dizer, recebeu, ele estava super feliz a gente ter ido lá na casa dele depois do concerto, depois do jantar, lá de madrugada, na oficina. E daí ele recebeu a gente com vinho, queijo lá, e o Sidney perguntou: você não vai beber? Não, vou fazer um procedimento cirúrgico aqui no meu violão. E ele pegou, foi conversando com a gente 10 minutos cavando por dentro o violão. Aconteceu isso comigo uma vez também. Ele enfia a mão com um canivete. Isso, praticamente sem olhar, e você desesperado E olhando reduz para ele. a espessura dessa barra nodal, né? No caso aqui. E a diferença é imediata. Você toca um acorde e já sente um prazer maior em tocar.